O terceiro episódio da temporada começa com o Vance sendo interrogado, mas ele tá bem tranquilinho porque ele sabe que ele é bravo. Esse interrogatório deles com o Vance não leva a lugar nenhum e o Vance simplesmente se levanta e fala: ó, a gente já tá aqui há dias, eu já falei tudo que dava pra falar, eu segui esse governo fielmente, então se quiser me prender... Aí aquelas duas pessoas do governo que estavam no episódio passado entram na sala pra falar com ele. Eles estavam lá observando tudo. E eis que eles decidem reintegrar o Vance à NSA, mas ele não aceita não. Ele fala: vocês estão doido, eu trabalhando pra vocês, quase que fui morto por uma pessoa que também trabalhava junto com vocês, pra que eu vou querer voltar? Ele tava falando da Major, né? Então eles contam pra ele que a Major foi encontrada morta e que se ele quiser voltar pra NSA, a investigação do 828 vai ficar sendo liderada por ele, mas ainda assim ele não quer. Aí um carinha fala: então eu vou te mostrar um negocinho aqui rapidinho pra ver se tu ainda não vai querer voltar. Então eles levam o Vance até uma área super secreta, mas o episódio não mostra o que o Vance vê ali dentro. Em meio a tudo isso, a gente vê a Mick, o Jared e o Ben conversando sobre a Major. O Jared não sabia que aquela mulher, que a filha foi atrás na delegacia, foi atrás da Mick, falando que a mãe dela sumiu, era a Major. Agora eles contaram pra ele. A Mick e o Ben também contam pro Jared que a Sanvi sabe a identidade da Major, porque a Major fingia ser a terapeuta dela. Então o Jared vai até a Sanvi pra ver se ele consegue alguma pista com ela, mas a Sanvi, toda nervosa, só diz que não sabe de nada. Quando a Mick e o Jared vão embora da casa do Ben, ele fica lá ainda, ele começa a ter um chamado, e aí quando essa visão dele acaba, cai daquela parede dele que é cheia de coisa do 828, cai uma matéria com um cara do voo 828, que é o Egan. Ele entende então que o chamado tá mandando ele ir atrás do Egan, já que caiu a cara dele da parede, né? Ele vai atrás desse Egan então, o Egan fala pra ele que ele também teve o chamado, o mesmo chamado, mas eles viram coisas diferentes dentro daquele ambiente. E aí esse chamado levou os dois até um lugar que armazena os artefatos mais valiosos, tipo coisa de museu. Então eles entram lá escondidos, vão até o local do chamado e encontram lá um adolescente que era o cara que eles deviam salvar com aquele chamado, né? E o lugar começa a explodir. O Ben consegue tirar o menino de lá antes que tudo exploda e o Egan também consegue sair. O Ben então leva esse menino pra casa dele, mas não entra não, ele deixa só ele lá na porta. E quando o menino entra em casa, é mostrado pra gente que ele é irmão de quem? Simplesmente de um dos bandidos. Coincidência? Lógico que não. Pra gente ver como nada nessa série é por acaso, né? Realmente tá tudo ligado. Depois que eles saem lá desse lugar que explodiu, o Ben e o Egan vai cada um pra um lado. E o Egan, espertinho, malandro demais, já se mostrou nem um pouco confiável. Porque enquanto eles estavam lá dentro do lugar que explodiu, ainda deu tempo dele roubar coisas lá de dentro, escondido do Ben. E depois ele foi logo tratando de vender. Mas tu acha que ele vendeu com o nome dele? Não, ele vendeu com o nome do Ben, porque além de roubar os artefatos lá, ele também roubou a identidade do Ben. Dentro de um desses objetos que o Egan rouba para vender, acaba tendo um pedaço de um artefato egípcio que a Olive e a Angelina estavam estudando para ver se elas tiravam alguma dica de lá, alguma pista. Mas como o negócio todo tava com um pedaço faltando, elas não conseguiram concluir o que elas estavam vendo ali. E esse pedaço estava exatamente dentro do objeto que ele roubou lá do lugar. Com o pedaço faltando, a única dica que elas conseguiram tirar daquele negócio foi graças ao Cal, a uma visão que ele teve de um pavão. O Cal tá lá naquela cabana no meio do mato lá com a Grace, com o irmão dela, e lá no meio do mato ele do nada viu um pavão, e a gente sabe que o pavão era uma visão dele. Então esse artefato egípcio que a Olive e a Angelina estavam lá estudando tinha exatamente desenhado uma pena de pavão. Mas, como eu disse, como o negócio estava com um pedaço faltando, que ainda não caiu nas mãos deles, ainda tá por aí pela rua, elas não conseguiram concluir muita coisa disso. Enquanto isso tudo tá rolando, a Mickey acaba tendo um chamado também, mas um chamado diferente do Ben e do Egan. O chamado dela leva ela até a casa dos pais daquela amiga dela que morreu, a Eve. Eles moram lá sozinhos. E eles já estão idosos. Quando a Mickey chega lá, o pai da Eve tá morto no chão e a mãe dela, que tem demência, tá lá, caído no chão, sem saber o que tá acontecendo. O Jared e o Zeke vão pra lá pra dar um suporte, né? Até porque tinha que chamar mesmo a polícia pra levar
levar o corpo do pai da Eve. E o Zeke encontra um DVD lá no meio das coisas deles, escrito para Michaela. Isso foi um DVD que o próprio pai da Eve deixou para ela. E no DVD ele diz que ele já deixou tudo certo para a esposa dele, para ela ir morar em uma casa de repouso, já ajeitou tudo e deixou a casa de presente para Michaela. Só que a Mickey não consegue mandar a mãe da Eve para uma casa de repouso, ela não acha que aquilo é o correto, então ela decide ficar morando ali, já que ela ganhou, né, a casa de presente, ela e o Zeke se mudarem pra lá e ficarem cuidando da mãe da Eve. E se tu acha que o chamado da Mickey acabou aí, achou errado, porque tem a última parte do chamado ainda, que acontece lá dentro da casa nova dela mesmo, que do nada ela percebe que ela precisa levar a Angelina até um daqueles bandidos que é o único que tá preso, né? Então ela leva ela até ele, mas a conversa deles dois não é muito reveladora, não. Só que no meio dessa conversa deles dois, tanto o cara que tá preso quanto os outros dois bandidos começam a ter uma visão ali, um chamado, ouvindo novamente a voz do Cal. O episódio já veio quebrando todas as teorias de que o Vance era um traidor da galera do 828, que ele ainda estava trabalhando com o governo. A gente já viu que não existe isso, que ele realmente está com muita raiva da galera da NSA e eles queriam que ele voltasse, mas ele também não queria voltar, mas eles conseguiram arrumar um jeitinho de fazer os olhos dele incharem. E para quem não sabe o que é aquilo que o Vance vê, mas que o episódio acaba não mostrando, já saiu o que é no teaser do próximo episódio e é nada mais, nada menos do que o avião, o 828, que explodiu. É simplesmente isso. O problema é, assim, não sei se eu tô sendo burra aqui, gente, me perdoem se eu estiver sendo burra, eu não sei se é o avião que caiu no oceano e eles conseguiram recuperar, assim como conseguiram recuperar a cauda, ou se é aquele avião que explodiu na frente de todo mundo, se eles conseguiram recuperar de algum jeito o avião que explodiu. Não sei qual é, me conte aqui embaixo nos comentários qual que você acha que é, mas de qualquer forma no próximo episódio eles já vão falar pra gente qual é. E eu achei ótimo que agora o Vance tenha voltado pra NSA, porque dessa forma ele tem acesso a tudo e agora ele tá liderando a investigação do 828, sem a Major ali no caminho, pelo menos é o que eles disseram, né? Que eles podem muito bem ter colocado ali a Major pra fazer a mesma coisa que o Vance fez, se fingir de morta. E pra ser muito sincera, eu acho que eles realmente fizeram isso. Eu não acho que a NSA ficou boazinha do dia pra noite. O Vance passa mó tempão fazendo todo mundo achar que ele tá morto. Aí quando ele volta, esse aqui é o seu emprego de volta, querido. Fala sério, né? Eles não são bonzinhos assim. Eu sei que o cara passou muito tempo da vida dele servindo o país dele e que ele é uma pessoa com bastante conhecimento, com bastante experiência, é uma pessoa boa para estar ali liderando a operação, a investigação do 828 realmente é, mas ainda assim, né, o cara passou a perna neles. Enfim, não acho que eles estejam sendo bonzinhos. Se eles realmente puxaram o Vance pro lado deles de volta, ou é porque eles estão com medo do que ele possa descobrir sem eles, descobrir alguma coisa e não trazer essa informação pra eles, estar mais à frente deles na investigação, ou eles realmente estão de sacanagem com a cara dele, a Major ainda tá viva e ela que tá ali de olho em tudo. Vamos ver o que vai ser. Por falar nisso, o Vance fingiu que nem sabia, né, que a Major tinha morrido, mas ele sabia muito bem que ela tinha morrido e sabia quem matou ela também. Mas eu não acho que ele vá compartilhar essa informação com o governo. Na verdade, eu acho que, a princípio, ele não deve confiar 100% na galera da NSA. Então, eu acho que ele vai guardar algumas informações pra ele ainda. Principalmente essa informação de que quem matou a Major foi a Sanvi. E Sanvi, tadinha da menina, toda se tremendo quando o Jared foi falar com ela. E eu não sei como é que o Jared não percebeu, né, que ela tava toda se tremendo. Ou ele percebeu e não deixou isso transparecer para ele poder investigar ali na encolha. Vamos ver. Mudando de assunto, pra mim era óbvio que a Mickey no final não ia querer mandar a velhinha lá pra casa de repouso. Ainda mais que ela conhece ela desde criança, ela cresceu ao lado da filha dela.
Então é óbvio que ela não ia querer mandar. Eu achei muito fofinho da parte dela ela querer cuidar da mãe da Ivy agora. E a mãe da Ivy acabou por ser a tal terceira pessoa misteriosa que iria morar com o Zeke e a Mickey na nova casa, que a gente já sabia que ia ter alguém assim. Inclusive, todo mundo errou. Eu errei e todo mundo errou. Tinha gente achando que a terceira pessoa ia ser um bebê, porque a Mickey ia engravidar. Tinha gente achando que podia ser a Angelina. Todo mundo errou. É a mãe da Ivy que vai morar com eles dois. E eu quero ver quem vai dizer que o Zeke não é a coisa mais fofa do mundo agora, gente. Ele aceitou morar lá e cuidar da velhinha que ele nunca teve contato na vida dele. Olha que coisa fofa. Vamos falar do filho da puta do Egan, né? O cara roubou as coisas de lá de dentro do depósito na encolha. Ele foi vender as coisas que ele roubou e ainda vendeu com a identidade do Ben. O Ben, nesse episódio mesmo, já tinha dito que ele achava que não podia confiar no Egan e que isso era terrível. Por quê? O Egan tem esse negócio da memória fotográfica e isso é um puta adianto pra eles. Ou seja, ele vai estar sempre na frente dos outros em relação aos chamados. Eu acho, pelo menos, né? O Ben sabe disso, por isso que ele tá preocupado com o fato de não poder confiar nele. E ele já deixou bem claro que realmente não dá pra confiar nele porque ele é escroto. Isso é uma pena mesmo, porque quando eu vi o trailer desse episódio, eu achei que ele podia ser uma pessoa que ia ser de grande ajuda pra resolver aquele mistério todo do 828. E pelo visto ele não vai ser, porque, né? Ele não tá nem aí pro mistério, ele só quer saber de se dar bem na vida, jogar o xadrez dele lá, xadrez, né? E acabou, ganhar dinheiro e pronto. Só que ele também não é burro e ele sabe que ele tem que seguir o chamado, senão ele vai se ferrar. Só isso que ele quer saber. Mas como essa série é muito bem feita, mesmo o Egan sendo escroto, querendo ou não, ele acabou ajudando. Por causa do roubo dele, que a gente sabe onde é que tá aquela pecinha perdida do artefato egípcio que a Olive estava estudando. Essa peça ainda não chegou nas mãos deles, mas com certeza vai chegar, né, gente? Se ele não tivesse roubado o negócio lá dentro do depósito, o negócio teria queimado, teria ficado lá na explosão e ninguém nunca ia ter acesso a essa peça. Então, ele foi de ajuda, mesmo sendo escroto, ele ajudou todo mundo. Eu amo como essa série liga absolutamente tudo que acontece. Por falar nesse pedaço, vou botar aqui na tela agora ele. Se você precisar de mais tempo para olhar, pausa o vídeo pra gente tentar analisar aqui o que é. Eu já tentei. Pra mim parecem que são 3 balões. Me conta aqui embaixo nos comentários o que parece pra você. Assim, desse pedacinho que ficou faltando, não dá pra analisar tanta coisa. Tem pouquíssima coisa nele. Mas daquele pedação, de todos aqueles pedaços juntos que a Olive tava tentando analisar, dá pra gente tirar bastante coisa dali. Ali tem o desenho da deusa egípcia Mat, que é a deusa da justiça pós-morte. De acordo com a mitologia, ela pegava o coração da pessoa que morria e pesava com uma pena pra ver se a pessoa era digna. Se o coração pesasse mais que a pena, queria dizer que a pessoa não era digna. Só que em todas as representações da Mat, ela usava uma pena de avestruz para fazer essa pesagem aí com o coração da pessoa. E a pena que tá ali no negócio não é uma pena de avestruz, é uma pena de quê? Exatamente, pavão. Muito estranho, né? A Olive, a conclusão que ela tirou daquilo ali é de que quando a pessoa volta, ela tá sendo julgada. Beleza, também acho que seja isso. A pessoa tá sendo julgada, ela segue os chamados, ela se dá bem, ela não segue, ela se dá mal. Porque os chamados, até o momento pelo menos, estão sendo pro bem. Mas o que isso tem a ver com o pavão? Isso tem a ver com pena, mas o que tem a ver com o pavão? Com a pena do pavão? A gente ainda não sabe. Eu, pelo menos, ainda não consegui juntar essas peças. Se você tem alguma ideia de por que é uma pena de pavão e não de avestruz, como o menino mesmo falou lá no laboratório, me conte aqui embaixo nos comentários. Me conta também o que você achou do episódio. Eu mal posso esperar para ver o avião reconstruído no próximo Socorro. E não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma análise de Manifest, tá bom? Beijinhos e até a próxima.